Bom dia, graças e paz do nosso Senhor Jesus. Os irmãos, abram por favor suas Bíblias em Gênesis 22. Versículo 7. Aqui a gente vai ter o contexto onde Deus ele vai provar o coração de Abraão. E de maneira tão linda, a gente aqui agora vai fazer uma ponte com o sacrifício do Senhor, que já muito feito, a gente já viu esse texto muitas vezes, mas creio que o Senhor ele pode chocar nosso coração e nos fazer entender um pouco mais sobre isso. Vamos observar o versículo 4, onde diz o seguinte: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Eu acho que da mesma maneira que nosso Pai, a gente vê ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê que todo o prazer do nosso Deus, ele está na pessoa de Jesus Cristo, todo o prazer dele, e assim também como Abraão. Todo o prazer de Abraão, ele ocorreu ser em Isaac. E o Senhor ele vai provar o coração de Abraão de maneira tão linda. A gente sabe que quando a gente estuda a palavra, quando uma palavra ela aparece pela primeira vez na Bíblia, ela tende a manter o contexto dela ao decorrer da palavra. E interessante que no verso 2 é a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia. E que quando a gente lê, a gente vê: toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. E a gente entende que lá na frente, a maior prova de amor que a gente vai encontrar é Deus entregando o seu filho por nós. E aí no verso 4 a gente vê que ao terceiro dia, Abraão, quando ele ergue os olhos, ele vê o local. E aí eu fico pensando ali, na quinta-feira, nosso Deus, ele pensa: daqui 3 dias eu vou encontrar aquele com quem eu tenho todo o meu prazer. E aí, Jesus, 7 vezes o número perfeito ali, a partir do capítulo 9 de Lucas, ele vai demonstrar um certo vigor de ir a Jerusalém, findar o sacrifício pela tua noiva. E aí, muito interessante quando a gente agora chega aqui no verso 7, onde Isaac chega para Abraão e pergunta: meu pai, eis aqui a lenha, o fogo, o cutelo, mas Senhor, onde é que, pai, onde está a ovelha para o sacrifício, o cordeiro? Os irmãos abram, por favor, em João 1, 29. Ali a gente vai encontrar João Batista. E de maneira muito linda, quando a gente faz uma ponte nesses 2 versículos, parece que eles se completam de maneira tão maravilhosa, que ele vai falar lá no versículo 29. Quando a gente vai ali, em Gênesis 22, a gente vê a fala de Abraão: o Senhor proverá para si o. E aí a gente vai agora aqui em João 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, eu fico pensando comigo mesmo durante tanto tempo, eu convivendo com os irmãos. Irmãos, isso não chocava meu coração, não. Eu não me constrangia com isso, não. Os céus têm abordado conosco de maneira tão linda a vida de um que amava a palavra do Senhor, que é Paulo, mas erroneamente ele vinha entendendo de uma maneira incorreta. E aí eu parei para pensar sobre a vida de Paulo, porque quantos erros Paulo cometeu até o Senhor abrir os seus olhos, e que consciência que Paulo tinha diante do Senhor, como que ele se apresentaria diante do Senhor. E aí a gente vê que tudo se finda
no sacrifício do nosso Senhor. Como é que Paulo teria uma consciência limpa se não fosse pelo sangue do nosso Senhor Jesus? Como? E, irmão, será que isso tem conquistado nosso coração? Porque Paulo foi quem foi, creio eu, porque lá em Filipenses 3,12 ele vai falar: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, o sacrifício do nosso Senhor Jesus tem conquistado o nosso coração. No nosso dia a dia, a gente tem enxergado que só nele tudo vai se findar para nós. Ele é o motivo da gente cantar, ele é o motivo da gente louvar, nossa alegria é toda nele. Ele tem conquistado o nosso coração de domingo a domingo. E é muito lindo quando a gente vai ver 2 Timóteo, um dos últimos escritos de Paulo, que Paulo velho, ensinando para Timóteo: Timóteo, eu já corri minha carreira. A gente vê ali o coração do homem completamente conquistado pelo nosso Senhor Jesus. E, irmãos, é tão difícil que tudo nos leva a um caminho sem fim, a uma escuridão. E o Senhor, de maneira tão linda, através dessa mesa a gente lembra disso, que Ele resgata nosso coração, Ele nos resgata. Eu conversando com minha irmã esses dias, ela falou comigo um negócio interessante. Será que por muito tempo eu precisei ver nesse momento do partir do pão algo que me tirasse do lugar? Irmãos, e é muito... Os irmãos sabem o contexto que a gente está vivendo lá em casa, a batalha que está sendo por um testemunho fiel diante do Senhor. E sabe, irmãos, é muito ruim, domingo após domingo, a gente vir aqui participar desse momento, e domingo após domingo, a gente em nossas casas brigando pelo mesmo motivo. De alguma maneira, nossos familiares vão pegar e olhar e pensar, por algum acaso esse evangelho, essa vida do Senhor, por algum acaso ele não fez efeito nos meus irmãos, nos meus pais, não fez efeito. Então por que faria efeito para mim? Irmãos, que a gente entenda a singularidade desse momento, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que à medida que Ele expõe o que nós somos e de onde nós viemos, Ele também possa, de maneira similar, mostrar o tamanho do sacrifício do nosso Senhor por nós. Vamos orar. Senhor, nós, tão somente, Senhor, pelo Teu Filho Jesus, podemos nos apresentar, Senhor, diante de Ti, com alegria, com o coração quebrantado, Senhor, constrangido, Senhor, porque, Senhor, durante muito tempo, Senhor, isso não tem checado o nosso coração, Senhor, mas pedimos ao Senhor para que abra os nossos olhos, que o efeito, Senhor, da Tua cruz, Senhor, possa ser verdade em nós, porque sabemos, Senhor, que o Senhor vir até nós, Senhor, foi algo automático. O Senhor habitar em nós, Senhor, foi algo automático, Senhor, mas sabemos, Senhor, que viver a vida que o Senhor viveu, Senhor, não é algo automático. Precisamos do trabalhar do Senhor em nós, Senhor. Mas somos gratos ao Senhor, Pai, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, Senhor, se fez sacrifício por nós, e temos agora, Senhor, a oportunidade, Senhor, de uns com os outros, Senhor, como igreja, Senhor, do Senhor, esperar a volta, Senhor, do Senhor. Porque é só nisso, Senhor, que o nosso coração descansa, Senhor. Que nossa jornada, Senhor, é aqui nessa terra, Senhor, mas nossa vida eterna não é aqui nessa terra, é juntamente com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. São convidados a participar desse momento.